Quanto mais sério você levar o jogo, menos você se diverte. E aí, prazer, eu sou o Catuia. Hoje em dia, boa parte das pessoas costuma jogar jogos pra desestressar, passar o tempo, até mesmo também como uma forma de recompensa depois do trabalho, escola, por aí vai. Também tem aquela parte lá que eu quase nunca vejo na vida, que quase não fica no celular também. Pra mim é bem raro. Aqui onde eu moro é bem raro, eu acho. Mas a maioria das pessoas que jogam jogos, principalmente os competitivos, se irritam por um motivo em específico. E esse motivo costuma ser o estresse. Os motivos principais, juntamente com o ego, é o que gera raiva, que torna a diversão secundária ou até opcional. Antes de continuar, eu quero dar um avisinho. Meu objetivo nesse vídeo é te entreter, mas principalmente te ajudar de alguma forma a você parar com isso. As minhas dicas não vão ser das melhores, mas vão ser umas que funcionaram pra mim. A segunda coisa é um aviso que eu quero te dar. Se o jogo estiver te irritando ou você não estiver se divertindo, você pode muito bem sair ou trocar de jogo. Tanto faz, vão falar que você é covarde, medroso, tanto faz. As opiniões dos outros não definem seu humor. Você tem que dar melhor de você mesmo do que o próprio ego. Eu sempre fui alguém fascinado por jogos de luta, desafiadores e competitivos, mas especificadamente é por causa da emoção que isso me traz. E eu meio que tinha parado de jogar o jogo que eu jogo, eu não voltei mais, tava procurando um novo jogo. Mas digamos que há uns meses, alguns dias no caso, já ia confundir. Uns dias atrás eu conheci um jogo que simplesmente é um jogo que eu adoro, o que fazia sinceramente uns 3 meses que eu quase não jogava nenhum jogo. E encontrar esse jogo, que no caso é o Rivals do Roblox, que eu adoro, esse jogo de tiro, era algo que eu sinceramente queria muito, eu queria muito encontrar um jogo assim, queria muito. Mas logo digo que nada são flores. Não, pera, é errada a frase tá errada. É lógico que nem tudo são flores, né? Por mais que eu quisesse encontrar um jogo desse há muito tempo, depois desses meses aí, digamos que eu tava com certo medo. Como assim medo? O meu medo era me irritar e novamente acabar estragando minha diversão. Eu tava com medo de encontrar um jogo que voltasse a me fazer eu me irritar e juntamente pecar. Eu não sei se você é cristão ou não, mas logo eu vou mencionar um versículo da Bíblia e uma coisa que me ajudou muito a superar, provavelmente. Então, só avisando. Quando eu encontrei o Rivals, eu senti esse medo de novo. Medo de eu acabar me irritando e com isso eu começar a xingar os caras de novo no meio do chat, igual eu fazia antigamente. Inclusive o ego ferido foi um dos motivos, se não o maior motivo, que me fez me irritar praticamente jogando por um ano inteiro o mesmo jogo. Esse medo também ocorreu com Hollow Knight, que foi um jogo que, sinceramente, eu tô ansioso demais pra jogar, é um jogo bonito pra caramba. E esse jogo, Hollow Knight no caso, me deu um certo medo por um motivo específico. Primeiro, ele é desafiador. Isso me deixa feliz, porque eu adoro jogo desafiador, adoro. Mas o meu medo era, e se for tão difícil que eu comece a me irritar? Porque eu também gosto de competir com outros players, eu pretendo, sim, muito bem, e no futuro lutar contra outros players online por meio de mods do Hollow Knight. Mesmo que a sensação de raiva seja uma sensação incomodante, a raiva em si não é pecado, vale lembrar isso. Pecado é você fazer alguma coisa que você vai se arrepender no futuro durante a raiva. Só que essa raiva antigamente virava, como pode falar, um tormento. Virava um tormento que virava um ciclo em seguida. Como assim um ciclo? O jogo que eu me refiro é Just Shenanigans, que é um jogo que o próprio nome já diz, Just Shenanigans. Shenanigans é travessura, ou seja, brincadeira. Que é um battleground do Roblox, que é campo de batalha basicamente, jogo de luta, PVP. E eu jogava esse jogo um ano inteiro, eu adoro esse jogo, sinceramente, eu adorava. E o fato de eu simplesmente me irritar toda hora... Pera aí, eu esqueci que eu tava falando, de que eu não conseguia parar de jogar o jogo. Ou seja, você põe a seguinte situação, você se irrita com o jogo, depois da raiva vem um tormento, só que você esquece o tormento e volta a jogar por cerca de um ano seguido. E tinha uma coisa bem ruim que eu fazia, que era falar que tava tudo bem, falar que eu não me importava, mas no final, por dentro, eu tava destruído, velho. Não tava aguentando mais, velho. Caramba, por que eu falei tanto, velho? E agora é o momento que eu vou parar de falar de mim e falar com você. Porque isso é porque tá no roteiro, eu esqueci dessa parte. Até quando você vai se irritar tentando provar algo pros outros? Até quando você vai proteger o ego rachado? Veja o jogo como duas coisas. Primeiro, veja ele como uma forma de se você descansar, relaxar e se divertir. Segunda, como aprendizado. Como assim aprendizado? Enquanto na vida real, a raiva é bem mais intensa. No mundo digital, você tem a oportunidade de aprender a controlar isso e a não se importar com o que não precisa. Por exemplo, opiniões negativas. Você não precisa se pôr pra baixo, e muito menos agir agressivamente por causa disso.
No fim, a vida é feita de erros e aprendizados. Por isso, não se entristeça por você se irritar ou acabar falhando algumas vezes. No fim, você vai falhar algumas vezes e você vai aprendendo conforme os erros. Eu não vou mentir, vai ser muito difícil, vai doer muito você aprender a ter controle durante a raiva, ainda mais de um jogo que você ama, mas também te irrita. Mesmo que muitas vezes você tenha que dar uma pausa. Mas no fim, independente de religião ou não, você não tá sozinho. Deus tá com você e Ele quer te ajudar nisso. No caso, foi Ele que me libertou disso, mesmo que no início eu não queria ser de jeito nenhum. É bem provável que você se frustre muito. E pra quem não sabe, frustração não é raiva em si. Frustração é a etapa antes da raiva. É o sentimento que você sente antes de agir de forma agressiva ou violenta, que no caso é a raiva. Mesmo depois de você parar de se irritar, a frustração vai ser bem comum. Só que no meu caso, pelo menos pra mim, a frustração não é o que me impeça de me divertir. A minha frustração é um papo de, sei lá, 30 segundos de frustração por algo que eu não esperava, ou que eu achei meio injusto, entre muitas aspas injusto. Aí vai lá, pronto, a frustração some e eu volto a me divertir como uma criança jogando. Eu falei um pouco rápido demais, foi mal. Eu empolguei. Enquanto eu escrevi o roteiro, eu reparei que a minha irritação era mais ligada realmente a duas coisas: ego e hipocrisia. Mas sim, mesmo que não seja tudo hipocrisia, também geralmente eu era hipócrita. Por exemplo, eu gostar de caçar a briga com 2v1, aí eu tomo 2v1 ou até 4v1, aí os caras é melhor que eu, ou eu começo a apanhar e eu fico bravo. Mas quando eu começo a bater nele eu me divirto, e não passa de hipocrisia, sinceramente. Porque em jogos eu de fato não me importo muito com a injustiça de 2v1, 3v1, 5v1, 7v1 que eu já tomei, foi divertido pra caramba. Ou até mesmo quando o cara ulta, ou tá com algum personagem ou arma OP. Não me importo muito com isso, me importo com a diversão e entretenimento e também do desafio. Mas às vezes eu era hipócrita, principalmente quando eu achava que era melhor que o cara, mas aí eu perdi. E essas situações de 2v1, 3v1, principalmente 4v1 pra cima, me davam cada vez mais empolgação. É uma sensação que o Google chama de estado de flow, ou flow state. Esse estado de flow é tipo adrenalina. Ele aumenta a frequência cardíaca e torna reflexos mais rápidos. Talvez você prefira jogos mais equilibrados, jogos não tão difíceis ou não tão rápidos, às vezes jogos mais calmos, não sei. E não tem problema nenhum. O que você não pode deixar é que situações, por exemplo, desequilibradas e injustas como 2v1, 3v1 ou muito difíceis te irrite. Você deve saber controlar o seu limite também, saber o seu limite e evitar se irritar de forma desnecessária. Aprender a ter domínio próprio e também quando parar é uma ótima forma de você não se irritar e aproveitar o jogo de verdade. E em situações de 2v1, por exemplo, se você quiser sair do jogo e falarem que você é medroso ou covarde, não se preocupe. Sinta-se feliz por você conseguir ter controle suficiente para sair e saber quando parar, pra não estragar sua diversão também. Porque no fim, ser bom no jogo não é jogar bem. Ser bom no jogo é você saber se controlar e aproveitar o presente e a oportunidade que você tem de jogar. Agora eu vou passar umas dicas que são simplesmente bem úteis, eu acho, para você começar a jogar sem se irritar. Mesmo que sejam umas dicas bem básicas, são umas dicas que eu mesmo não fazia. Então, muitas vezes, mesmo que sejam básicas, pode te ajudar bastante. Primeiro, você precisa entender uma coisa. Você não é melhor do que ninguém. E as pessoas não ditam a sua emoção. Independente se estiverem te zoando, chamando de fraco, covarde num jogo, isso não deve ditar a sua emoção. Sua saúde mental e seu bem-estar são mais importantes do que críticas e opiniões sem sentido. E se você quiser ficar bom em um jogo específico, não tente se forçar até ficar bom. Tipo, você pode se treinar sem dúvida, você pode treinar. Só que também foque em se divertir. Porque a verdadeira melhora é quando você aprende a jogar e se divertir sem se estressar com o jogo. Você aproveita o jogo verdadeiramente e entende que o jogo é você que domina, não vice-versa. E também entenda uma coisa, algo que nem mesmo eu entendo às vezes, porque não é porque eu acho que é mentira, eu sei que é verdade, mas é que a minha mente parece que sempre pensa no caminho mais fácil. No fim vai levar tempo, não é da noite pro dia, vai levar um tempinho, pode levar muito tempo, ou um tempo médio ou muito tempo mesmo, de verdade. Porque no fim, cada processo, seja seus sonhos, seus objetivos, aprender certas coisas, leva um tempo. Caso você esteja tendo problemas com raiva e não consiga se controlar em um momento de estresse, tente dar uma pausa do jogo se preciso. Ou também testar hobbies novos ou jogos novos também.
A Bíblia frequentemente aborda temas como coisas novas. Sobre a parte que eu falei sobre você parar de jogar no meio da gameplay quando estiver te irritando, eu não parava porque meio que eu jogava Battleground do Roblox, ou seja, um jogo online que não tinha botão de pause. E eu sou tipo encrenqueiro naquele jogo de luta, eu adoro lutar. Então meio que se eu parasse em qualquer momento de jogo eu morria. Só que também tento entender uma coisa, como eu vou entendendo. Você perder não vai definir o seu nível, o que define é você aproveitar, como eu disse antes diversas vezes, de volta a dizer. E por último, para quem gosta de competitivo, eu recomendaria você, caso você tenha um vício extremo em competitivo, em coisas competitivas demais, como rank, elo, sem esses jogos, mais o rank mesmo, recomendo não tratar isso como um foco extremo. Pode muito bem te causar ainda mais mal. Eu não tenho muito o que falar porque eu nunca fui nem aí pra elo ou rank, nada. Embora a única coisa que eu me importe com elo ou rank é se me der um jogador bom pra me lutar. Esse foi o vídeo. Eu não sei como finalizar esse vídeo, então espero ter ajudado você. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Espero que você tenha te ajudado de alguma forma. Então, tchau. Fique com Deus. Divirta-se, lembre-se. As pessoas não definem sua gameplay nem sua emoção num jogo. O que define é a forma como você aproveita ele verdadeiramente.